O mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Alô? Boa tarde, Brasil. Boa tarde, ouvintes do CT Hub. Estamos aqui novamente, um novo encontro hoje, síndicos e síndicas arquitetando, e hoje temos uma convidada muito especial. Na verdade, eu não sei se ela é a convidada ou nós somos os convidados, porque ela é uma estrela nesse negócio de fazer, nada disso. de fazer lives e hub e lives e modelo, eventos para condomínios. Ela é uma simpatia, um grande prazer tê-la aqui, diretamente de Belo Horizonte, diretamente de Minas Gerais, que quase que se tornou o assunto da live hoje, né? Então, eu vou pedir para vocês, por gentileza, quem puder dar curtir o programa, dar o joinha, quem puder compartilhar também com os amigos. E quem não ainda está inscrito, por favor, inscreva-se no CT Hub e receba as notificações deste programa e de vários outros que o CT Hub tem uma programação extensa sobre segurança, condomínios, arquitetura e etc. Bom, estou aqui com meu colega, meu amigo Albélio Dias, especialista em Albert Einstein, mas depois nós vamos falar sobre isso. E agradecer já de antemão aqui, antecipadamente, a nossa querida amiga Paula Oliveira, pela gentileza de nos ceder aqui o seu horário para a gente ter um toquinho de conversa aqui, né? Tá certo? Então, Albélio, por gentileza. Um pouquinho, tem que colocar um ai aí na parada também. Depois você explica para nós o que você faz, entendeu? Direitinho, põe seu telefone, tudo aí. Se alguém quiser falar com você, tá certo? Então, Albélio, por gentileza. Boa tarde, Brasil. Boa tarde a todos, síndicos e síndicas, né, que estão aí nos assistindo ou que vão nos assistir depois. Hoje a gente tem um bate-papo fora da curva, né, porque aí existe uma característica interessante que o ENSEAD da França, uma coisa que mais chamava a atenção deles é como que a gente conseguia conversar com diferentes segmentos empresariais no mesmo espaço. Essa é uma característica mineira que o INSEAD nunca conseguiu fazer na França, né? Essa coisa do bater o papo, né? Então a gente vai tratar, né, qual o impacto disso também, né, desse jeito mineiro de ser a gestão de condomínios, né? Mas essa a gente faz uma... É uma tecnologia mineira, isso. Tecnologia é um chip mineira. Que tem. Tecnologia mineira, não tem jeito isso aí. Chama pão de queijo, né? Exatamente. Então, a gente vai explorar um pouco nesse jeito mineiro, né, e como que isso se reflete no dia a dia dos condomínios. E nós temos aqui, como o pessoal já falou, a nossa estrela cinematográfica, né? Desse jeito assim, eu vou ficar me achando, hein? Como diz o outro, vai que pega, né? Exatamente. Bom, então, gente, eu vou passar aqui a palavra para a Paula para ela fazer a apresentação
pessoal, né, o que ela faz, para vocês terem uma ideia, para a gente começar aqui o nosso bate-papo de fim de tarde. Muito bem-vinda, com você. Olá, pessoal, boa tarde. Muito obrigada, Percival e Albério, por esse convite. Fiquei muito honrada quando recebi, né, que é estar ao lado de vocês, é assim, uma enorme honra, porque vocês são referência também aí no mundo condominial, em outras áreas também, mas é um mundo que a gente tem conexão, né? Eu estou em Belo Horizonte, sou advogada, síndica profissional, e eu iniciei a carreira de síndica após, né, ter estudado um período aí para concursos, formei, e acho que como todo bom estudante de direito tem essa ilusão aí de passar pelo mundo dos concursos, né? Eu falo ilusão porque assim, a gente às vezes não é tão preparado para isso, né, na faculdade, e eu estudei por um período, já estava sem dinheiro, né? Fiquei um período aí estudando, e surgiu a oportunidade aqui no condomínio que eu moro em assumir, né, como síndica, e ter essa remuneração. Então, eu aceitei o desafio, né, na Assembleia, porque meu condomínio também tinha alguns problemas, e eu, assim, acabei me envolvendo. Advogado é terrível, né, na hora que você vê, você já está lá no meio, envolvendo com a resolução dos problemas. E então, eu comecei, então, com os desafios dessa gestão, né, no meu condomínio, eu comecei a estudar, a buscar informações, e hoje eu estou à frente da empresa Ágil de Gestão. A gente faz gestão de mais de 30 condomínios, eu tenho uma equipe que me auxilia, né, no dia a dia aí dos condomínios, e assim, eu me encantei pela área. Pode falar, né, nossa, mas como assim, né, síndica, gostar de ser síndico, porque é uma figura que tem já tanto preconceito, as pessoas duvidam muito, às vezes, né, do trabalho que é entregue. Mas uma coisa que me encanta muito em condomínios é esse dinamismo que a gente tem, né? A gente tem, cada hora a gente vai resolver uma demanda de uma área diferente e resolver problemas, né? Para mim, essa questão de resolver problemas, entregar ali uma solução para o condomínio, é muito gratificante. Então, basicamente, é isso. Eu estou à frente aí da gestão de condomínios há mais de 7 anos. Atuando, e posso falar assim que cada dia é um. A gente não tem muita. Os condomínios começam a aparecer muito, mas cada condomínio é único e tem sua especificidade, e o seu problema ali é um desafio diário, né? E eu adoro, né? Adoro estar aí, e recente, fazer aproximadamente 1 ano, eu iniciei um novo desafio, que é estar à frente como apresentadora do Condominas, que é um programa do Conde TV, que é um canal de condomínios, né, de São Paulo, do Ricardo Carpati. E, assim, recebo, assim, também, vou falar, recebo celebridades, assim como a Albério já veio, deu um prazer aqui para a gente contribuir. O Percival, já fica o convite, quando você estiver aqui em Belo Horizonte, viu, Percival, de vir contribuir. Legal. Também. É um programa que a gente fala para um público de síndicos moradores, síndicos profissionais, muitos conselheiros também, eu sei que escutam este canal. E agora, sim, tem surgido convites, né? Tem eu participo da OAB, da comissão da OAB de Direito Imobiliário, mas mais para trazer lá para eles o intuito até da participação, porque hoje eu não advogo mais, eu fico mais no extrajudicial, tenho conhecimento das leis, mas não advogo. Mas para trazer esse olhar diferente para esse nicho de condomínios, do atuar como síndico, né? Eu acho que, de forma geral, as pessoas não têm muito essa noção do que do como fazer o dia a dia mesmo, né? Também estou à frente da ANACOM, que é uma associação nacional de advogados condominalistas, com esse mesmo intuito, né, de trazer esse olhar diferente da questão da gestão, do síndico, porque eu acho que isso, né, o Albério coloca isso muito bem, as pessoas ficam ali muito na questão do dever, do saber, da lei, mas a gestão em si, ela sempre vai ficando. Eu acho que esse olhar
sistêmico para o condomínio e ele contribui para todos, né? E é isso. Estou aí Então, nesse ramo aí rico, né? O condomínio é muito rico, a gente passa por várias áreas, né? então vocês puderam notar o motivo do tema do programa só pelo sotaque da Paula, né? Na verdade, uma delícia ouvir esse sotaque, é muito gostoso. E, Paula, só repetindo, você tem uma empresa que chama Agile. Isso, Agile Gestão Condominial aqui em Gestão Belo condominial. Horizonte. Isso. Ok, então tá certo. Então, veja, agora entendo pelo sotaque dela e ela já fez uma colocação bastante interessante aqui, né? Ela chamou de síndicos profissionais e síndicos moradores, né? Eu não gosto muito dessa palavra síndicos orgânicos, porque é como se houvesse alguém inorgânico, né? Eu acho que síndicos são moradores e são profissionais, tá certo? Às vezes pode até ser os dois ao mesmo tempo, mas ninguém é inorgânico, né? Todo mundo é orgânico, todos os síndicos são orgânicos. Muito bacana. Então, e vejam, né? Pela descrição de todo o trabalho que ela já fez, são mais de 7 anos aí administrando condomínios, e o síndico sempre fala nesse assunto, né? Das relações com as pessoas, dos problemas que surgem no dia a dia, etc., etc., né? Uma tecnologia banal para mineiros, né? Nem o EAD lá da França, como citou o Albério, conseguiu desvendar o mistério. Eu acho que é só nascendo em Minas mesmo e aprendendo como é que faz. Certo, Albério? O Albério também está em Belo Horizonte, né? Eu não sei se ele é mineiro, mas ele está lá. Já 37 anos. Já absorveu aqui, tudo, né, Albélio? Já. Cheguei com 25, né? Eu vou fazer o mês que vem, segunda-feira, dia 4. Vai ser um síndicos e síndicos arquitetando no dia do meu aniversário, daqui a 15 dias. Exatamente. Ah, que legal! Vai ter pão de queijo e cafezinho para todo mundo. Vai ter que ter festa. Vai ter pão de queijo e cafezinho para todo mundo aqui. Exatamente. O Paulo, só assim, não sei se o Percival concluiu, se ia fazer alguma pergunta, o pessoal. Não, eu vou fazer um monte de perguntas. Tá. Pode falar. Não, o que eu queria que a gente estava falando, como a gente sempre fala, né, a gente dentro do mercado condominial, a gente se ocupa de muitas coisas, menos da gestão, né, do condomínio. A gente discute muitas coisas, mas o foco, que é a gestão do ativo condomínio, a gente não discute muito, ela passa a margem, praticamente. E como você está envolvida, né, em várias assim, organizações, como você falou uma aí, né, de advogados, como que é essa discussão, por exemplo, nesse ambiente, por exemplo, de advogados, e quando se fala da gestão, né, ou seja, como que isso é absorvido nessas discussões, como que isso é debatido, né? Essa questão. Albélio, na verdade, não tem muito espaço, tá? Por isso que quando eu aceitei os convites foi para isso mesmo de trazer esse olhar, né? E nas reuniões, agora eu participei já de 2 da OAB, da ANACOM ainda não, a ANACOM ainda é muito recente, né? Não tive essa oportunidade, mas trazer esse olhar da gestão. O que eu percebo na prática muito claramente que existem alguns síndicos que são advogados e que advogam no judicial e também muito no extrajudicial, quando esses advogados quando eles têm um conhecimento maior e conseguem até defender, vamos falar assim, um condomínio melhor ou até orientar melhor quando eles têm essa noção do que é ser síndico, da gestão em si, do conhecimento que tem que ter, né? Então, eu conheço vários síndicos que são advogados e que a forma de atuação ela é diferente.
Mas nesses órgãos especificamente ainda é muito embrionário, sabe? Não tem esse olhar de gestão, sabe que existe, que tem todas as normativas, que tem que ter procedimento, processo, né? Mas ainda não tem essa visão tão global, vamos falar assim, né, da parte da gestão. Mas tem profissionais, não vamos falar, né, porque eu converso com gente do Brasil inteiro, que já tem essa noção bem melhor, né, de ser advogado do que é ser síndico, das necessidades que o síndico precisa, do conhecimento que ele precisa aplicar no dia a dia. Porque eu só complementando, né, isso que você falou, você pega, por exemplo, no ramo do direito, você tem várias áreas, né? Por exemplo, você tem o direito empresarial, aí você não vê o advogado do direito empresarial querer administrar uma empresa, é uma área importante de estudo. Eu acho que na área de condomínio tem que acontecer a mesma coisa. Você tem o direito imobiliário, você tem um advogado que às vezes ele não é corretor, ele não tem imobiliário, mas é uma especialidade do direito, né? Como você tem o direito de causas familiares, né, que trata dessas questões. Então, no condomínio também é uma área importante do direito, o resto mas Sim. Não querer, né, fazer a ingerência na área. Eu acho que isso aí deveria ser muito bem caracterizado. Isso não impede, né, de um advogado ser empresário, de um advogado ser síndico, não impede isso. Mas tem que ficar muito claro o que é a gestão empresarial, né, dentro de uma empresa, e o que é gestão condominial. Quer dizer, as coisas não podem se misturar. É claro que tanto na gestão empresarial quanto na gestão condominial, você está atuando dentro de um arcabouço jurídico, tanto a empresa como o condomínio, né? E todo empresário, todo síndico, ele tem que ter essa noção, porque ele não pode agir à margem da lei. Né? Não. Isso é importante. Então, eu acho que essa delimitação, né, eu acho que ela precisa acontecer. Quer dizer, a área de direito condominial é importante, é uma área aqui de apoio, ela é importante, como é a área do direito empresarial, direito trabalhista, direito criminal e etc. Eu acho que esse posicionamento, essa divisão, precisa acontecer, senão você vai ficar nessa discussão do que pode e o que não pode o tempo inteiro. E o que acontece também, Albélio e Percival, que a gente fala disso muito, né? É que ainda não tem esse olhar, por mais que já tenha melhorado muito, e hoje a gente vê muitas pessoas falando sobre o condomínio, mas no direito ainda não tem esse olhar para o condomínio juridicamente falando. Tanto que nas faculdades ainda não tem uma matéria específica, vamos falar de direito condominial, ainda não existe. Se existe, alguém até coloca aí, que pode ser que eu esteja até desatualizada, mas acredito que, né, por a gente respirar esse mundo, ainda não conheço, não ouvi falar ainda de uma faculdade que tenha na grade. Tem pós-graduação em direito condominial, mas ainda é tudo muito pouco, né? Assim como esse olhar que a gente fala para essa gestão profissional, né, Albélio, nas nossas lives, prosa de condomínio, aí, reforçando mais uma vez aqui em Minas, que o Percival já até participou com a gente fala muito sobre essa questão de eu ter esse olhar de uma gestão profissional para o condomínio, apesar dele não ser empresa, é tudo muito ainda embrionário do que a gente vê na prática também, na questão do direito, né? Então, está tudo sendo muito construído. E a questão da ANACOM, eu acho que é essa, né? Eles vieram com uma finalidade diferente de trazer esse olhar mais profissional para o advogado que atua em condomínio. Porque o que acontece muito é porque qualquer advogado do imobiliário, ou seja, da área civil, acha que está habilitado a atuar em condomínio e muitas vezes não sabe nem exatamente as especificidades, né? Então, a gente vê que é uma área ainda que é menosprezada até pelo próprio advogado. Porque dentro do direito imobiliário, né, quando eu fiz o curso de corretor, você tem a parte de condomínio dentro do direito imobiliário, mas é uma coisa muito pequena, né? Mais alguns artigos, né, que você discute essa questão. Mas eu acho assim, o Paulo, que a forma, né, como que a gente está conduzindo essa transição é que me preocupa.
Porque você não tem gestores, você não tem administradores, né, que eu falo assim, do nível, para conduzir isso. Né? Você tem pessoas com entendimento da gestão para fazer essa transição. Você tem um ou outro gato pingado ali, falando sozinho praticamente, né? Mas precisa disso, é juntar essas pessoas que realmente querem fazer a gestão e aprender a gestão. Porque quando eu falo aprender a gestão, é aprender os princípios da administração. Sim, sim. Se você não aprender isso, você não faz gestão. Não tem como você fazer. Porque toda gestão... um degrau, né, Alberto? É o degrau. Não quer dizer que você tem que fazer um curso de administração, não estou falando isso, mas você tem que ter o conhecimento para fazer a gestão. Né? Isso é fundamental. E é claro que você pode, depois, fazendo alguns cursos, né, se você quiser, alguma pós, né, numa área de administração, ou área de finanças, mas isso você tem que ter. Né? Por exemplo, você tem uma noção de finanças, por exemplo. Né? Você, não sei se o Sandro participou aqui com a gente. Pô, o cara tem MBA em finanças. Né? Então, ele sabe como opera as finanças de um condomínio. Ele traz aquele conhecimento da parte de finanças e aplica dentro do condomínio. Isso é importante, quer dizer, as finanças de um condomínio, elas não estão soltas, elas também integram esse arcabouço da área de finanças, com as suas restrições que a gente conhece. Sim. Né? Mas é uma aplicação. Né? Então, a gente precisa, urgentemente, né, para salvar o e ambiente, assim, se aprofundar. Eu acho que você colocou uma questão muito interessante, porque até indo para o viés do político, né? Eu entendo que, dessa forma, né? O CRA vem batalhando, né, para que o síndico que atue como profissional em condomínios, que atue como síndico externo, também que alguns colocam, viu, Percival, esse síndico externo, né? Que ele tenha formação em administração, eu não sei se eles vão abarcar também até técnica de administração, por entender que, pelo fato de se passar pela gestão, precisa de ter esse conhecimento. Aí, por outro lado, vem a outra turma brigando que não tem essa necessidade de ter essa formação, né, para atuar como síndico profissional, porque o Código Civil permite que o síndico seja não condômino, não faz nenhuma exigência sobre isso. Mas eu acho que, independente dessas discussões, acho que você colocou muito bem, é necessário ter o conhecimento de gestão. Porque o que a gente tem visto muito na prática, e aqui em Belo Horizonte também, é que síndicos amadores mesmo, né, que assumem condomínios e deixam os condomínios em situações complicadas, né? A gente tem, às vezes, nos procuram e, olha, esse condomínio está assim, 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 está com déficit de saldo, o síndico que era profissional, utilizou todo o fundo de reserva sem ter conhecimento, sem fazer um planejamento financeiro, né? A gente tem ouvido falar isso, e isso me preocupa muito, porque acaba que a gente fica em descrédito, né? Quem trabalha corretamente fica um descrédito, mas assim, depois que você começa a apresentar os resultados para o condomínio, isso muda um pouco também, né? Eu entendo assim, né? Se fala muito hoje condomínio 5.0, morador do futuro, metaverso, né? Na verdade, eu acho que o condomínio é uma coisa muito... O condomínio é emocional, na verdade. Né? Porque os moradores, por exemplo, dos condomínios, provavelmente, nas suas vidas profissionais, ou são empresários, ou são empregados, ou são funcionários de empresas, né? E tem uma série deles muito qualificados nas atividades profissionais que fazem, né? Em todas as áreas. Né? Existem moradores de todas as áreas empresariais e de profissões, moradores nos condomínios. Mas parece que quando eles cruzam o portão do condomínio, muda tudo. Né? Eles passam a não mais utilizar o próprio conhecimento que tem profissional
em prol do condomínio. Vira uma coisa um pouco mais emocional. Eu não consegui ainda entender exatamente qual a psicologia disso, né? Mas acontece. Então, por exemplo, o síndico, na minha visão, né, ele precisa, antes de mais nada, ter uma vocação para ser um líder. Sim. Tá certo? Ele precisa motivar, liderar e motivar os moradores em prol de um certo propósito, de uma certa direção que eles queiram dar para o condomínio, né? E como líder, ele pode buscar conhecimento, né, práticas em outras áreas e aprender a fazer coisas que eventualmente ele não sabe, tá certo? E o que você acha, por exemplo, dos conselhos? Existem esses conselhos em condomínios? Funcionam? Eles apoiam realmente o síndico? Ou eles são reuniões para ficar uns brigando com o outro, se degladiando? Os conselhos também não deveriam, os conselheiros, vamos dizer assim, dos condomínios também não deveriam buscar conhecimento nas áreas de gestão, para apoiar o síndico. O síndico precisa liderar isso, né? Exatamente. Olha, esse assunto já foi pauta de várias conversas com outros síndicos, né? E síndicos, assim, do Brasil todo. O que a gente percebe, né? Não dá para falar que é uma regra, que tem as exceções, mas que boa parte do conselho, ele se sente incomodado com alguma questão que o condomínio não funciona bem, ele acaba entrando para o conselho. Mas o que eu percebo muito é que boa parte desses conselheiros, eles entram com interesse, muitas vezes, para o próprio benefício de alguma questão, de algum projeto que ele tem intenção que saia do papel ali do condomínio, sabe? Não dá para colocar, né, igual falar que são todos assim, porque existem, sim, conselheiros que entendem qual o papel do conselho realmente e o que ele tem que fazer. Mas, ainda assim, eu acho que até o conselho ainda é amador, sabe, Percival e Alberto? E a real função, que é de fiscalizar as contas, que é o conselho fiscal, e tem o conselho consultivo em muitos condomínios, muitas vezes eles se misturam, os papéis de cada um, mas é fundamental que, independente de qual conselho fiscal ou consultivo, que o síndico tenha esse apoio, né? Eu percebo que o síndico profissional, ele dá muito certo, tem muito êxito no condomínio, tem sucesso quando existe um conselho atuante. Por mais que esse conselho, no final das contas, tenha um interesse particular por estar ali ocupando aquele cargo. Mas, assim, eu acredito que ainda precisa muito de quem é o morador, que é conselheiro, de se conscientizar realmente da função dele. Porque o condomínio exige conhecimento em uma série de áreas diferentes para ser bem administrado, para que tenha uma gestão eficiente, né? Sei lá, vai desde da legislação em si, mas também tem que ter conhecimento de finanças, engenharia, tem uma série de conhecimentos que, às vezes, não é quase possível que uma pessoa só tenha todos esses conhecimentos, né? Então, acho que tanto o síndico liderar e buscar esse conhecimento, quanto o conselho também participar disso, me parece ser absolutamente fundamental, né? Eu não sei por que não acontece, porque a pessoa é diretora, sei lá, financeira de um banco, e aí mora em algum condomínio. Mas parece que quando ele vai para o condomínio, ele esquece todo aquele conhecimento que ele tem profissional e não utiliza isso em benefício do condomínio, né? E também essa mistura de interesse pessoal com o interesse do condomínio também me parece inadequado. Isso não é uma coisa inadequada, né? O Percival e Paulo, eu acho que aí tem uma questão, sem entrar assim, em questões, vou falar assim, sociológicas, mas vamos procurar fazer a seguinte comparação. Você imagina, por exemplo, há 20, 30 anos atrás,
qual que era um grande problema da estratégia empresarial? Era a comunicação. Você imagina, por exemplo, se numa empresa os funcionários não sabem o que a empresa quer, como que eles vão agir? É complicado. Ou o cara vai agir por conta própria, ou ele não vai agir. Tá certo? Então, eu acho que quando as empresas, e aí o Balance Scorecard ele teve um papel importante, só para contextualizar, que era a comunicação. Quem que fazia a comunicação da estratégia? Era o CEO. Aí as empresas paravam, todo mundo, durante alguns minutos, e ouvir a comunicação do CEO. Muito bem. E depois as áreas gerenciais, cada unidade passava a fazer a aplicação daquela estratégia dentro das suas unidades. Então, o que falta, por isso que eu gosto de fazer essa analogia, o que falta nos condomínios é você ter um plano estratégico. É aquilo que você fala, o Percival fala. Qual é o propósito? Eu posso trabalhar o propósito como uma visão de longo prazo. Estabeleço aquilo ali, discuto com o conselho, comunico aquilo. Quer dizer, as pessoas dentro do condomínio têm que saber, né, qual é o propósito do síndico, o que ele quer fazer. E essa comunicação do síndico, ela tem que ser clara. E aí o papel da liderança que você colocou em saber envolver as pessoas na sua estratégia é algo similar a uma empresa. Porque se nós já... Observe o que nós já falamos aqui, quando eu cito daqueles 5 elementos que é comum a todas as organizações. A estrutura básica interna, não é isso? Objetivos, atividades, pessoas, processos e recursos. Então, isto aqui é o suficiente para me montar a minha gestão em cima dela. Certo? E aí essa questão da comunicação, da liderança, do conhecimento, é claro que a gente eu não vou ter o conhecimento de engenharia, mas eu aprendo na prática e pelo meu convívio entender um pouco das coisas e saber fazer as perguntas certas. Então, é importante dentro desse processo e ter pessoas, por exemplo, ter parceiros que agreguem valor ao seu trabalho, não é pegando qualquer pessoa por preço. Se você contrata por preço, não agrega valor. O que agrega valor é o conhecimento que aquela empresa tem, a expertise e que pode contribuir para uma gestão eficaz. Tá certo? Então, perceba que o papel dos parceiros dentro desse arcabouço que você vai montar é que, para mim, é que faz a diferença. E como o síndico, ele não entende da administração, ele não entende esses princípios básicos, ele não vai conseguir fazer. E aí a gente vai ficar nessa eterna discussão. É o síndico estressado, não consegue dormir, é aquele monte de reclamação. Por quê? Porque não existe um plano, uma gestão, um projeto dentro dos condomínios. Né? Então, isso, assim, comparando, né, eu estudo organizações há mais de 20 anos, vários modelos organizacionais, e para mim isso é muito claro, né, quando eu faço essas correlações. Então, para mim, o foco da discussão ele tem que mudar. Né? Na hora que o síndico começar a entender isso, e criando essa cultura e trabalhando, ele vai conseguir ter resultados melhores. Aí, pessoal, você engaja o Então, é mas como numa empresa, Albélio, o CEO se espera dele a comunicação, né? Sim. O CEO deve ser um líder que saiba comunicar e saiba liderar a sua empresa. Eu acho que no condomínio ocorre a mesma coisa, né? Sim. Se espera do síndico que ele exerça esse papel de liderança, né? Que ele consiga mobilizar os moradores numa certa direção, tá certo? Então, inclusive, fazendo alusão ao tema do programa, né? Eu acredito que
nisso, os mineiros são especialistas, né? Em fazer esse tipo de comunicação que concilia as coisas, né? Porque é natural que as pessoas tenham opiniões diferentes. Isso não é um absurdo, pelo contrário, né? É até bom que tenham, né? O problema é como isso é conciliado, né? Dentro na direção de um bem comum, né, a todos, que é o condomínio, tá certo? E aí a Paula é especialista nisso, evidentemente, pela própria origem, né, mineira dela. Então, eu ia fazer até uma pergunta para ela. Paula, imagina que você assinou um contrato hoje de sindicatura de um condomínio qualquer, né, e você vai iniciar o seu trabalho amanhã, vamos dizer assim. Uhum. Qual a primeira providência que você toma? Qual a primeira coisa que você faz e que você recomenda que os síndicos também façam, né? São duas coisas. A primeira a apresentação, né? Assim, vamos colocar aí que, às vezes, e isso que acontece, e que eu não concordo, mas é que é comum, às vezes a pessoa ser escolhido e você nem participou da assembleia de eleição, né? Considerando que você não esteve ali presente, se apresentar e com uma carta de apresentação a todos, com meios de comunicação, de contato com o síndico, né? E eu faço uma reunião com o conselho, um cafezinho com pão de queijo, porque o condomínio é um mundo, por mais que você esteja já fazendo gestão de vários condomínios, eu já, pela prática, eu sei que aquele condomínio é um universo diferente do outro. Então, esse primeiro contato, para mim, com o conselho é fundamental. Ele é minha segunda opção da primeira etapa, né, da lista, do checklist que a gente segue. E colocando essa questão que o Albélio até falou e que você complementou, Percival, eu acho que essa questão, o que eu percebo, e isso eu posso falar, porque eu não tenho formação em administração, eu estudo, fiz já vários cursos de síndico profissional, alguns têm essas noções, outros não têm, né? E por sentir essa necessidade desse aprimoramento, né, na área, mais essa questão administrativa, quando eu apliquei até intuitivamente, sabe, Alberto, não vamos falar assim que foi uma questão que eu vi na teoria e na prática, mas foi intuitivo dessa necessidade de que isso nos cursos que eu já fiz anteriores não fica tão claro, de você criar um propósito, estabelecer prioridade daquilo que você constatou no condomínio que precisa ser feito, criar um plano de ação junto com o plano financeiro, melhorou muito a gestão de todos os condomínios de forma geral, sabe? Então, realmente tem que, né, é necessário, você não consegue avançar, não consegue até para estar à frente de mais empreendimentos se você não aplica isso, né? E o que eu percebo muito aqui em Minas, e é comum, né? Existe uma ansiedade de quando você entra, que você faça acontecer, que as pessoas percebam que ali você está trabalhando, está fazendo gestão de mudanças, porque eles procuram um síndico profissional quando tem algum problema mais sério, isso é fato. Não ache, não se iluda que não tenha nada, porque se não tiver nada, algum morador vai estar ali disponível para estar à frente do condomínio. Então, com certeza tem algum problema. Todos que hoje que a gente atua, todos, sem exceção, tinham algum problema mais sério. Seja uma inadimplência grande, seja um problema judicial grande, que eles confundem muito até, isso é um cuidado que eu tenho muito, o fato de eu ser advogada, eu vou advogar para o condomínio? Não, precisa de um advogado para estar à frente fazendo o jurídico do condomínio. E, assim, algum problema de obra, multa, né, a VCB, que não conseguiu renovar e está com notificações do Corpo de Bombeiros. Então, algum problema ele tem, né, mas existe uma ansiedade quando a gente entra, então, por isso que eu senti, nesse tempo todo percorrendo, que, para mim, o fundamental é essa carta de apresentação com uma reunião com o conselho. E, a depender do problema do condomínio, eu já faço uma reunião, já
com todos os moradores no primeiro mês, sabe? Isso que eu percebo claramente quando a gente assume. Com café e pão de queijo, certo? Claro, com café e pão de queijo. Esse é o segredo. Eu Esse, na tenho verdade, é o segredo. no meu escopo de propósito, Percival, tem lá assim, ó, café com o síndico. Já tem lá. Isso, é assim mesmo, porque além do conselho, você tem que ouvir os moradores, né? O síndico, como líder, ele tem que ter esse pulso do que os moradores pensam, do que os moradores desejam, né? O objetivo final é que todos estejam felizes e satisfeitos com o próprio condomínio, né? Exato. Certo? E uma outra reunião que eu faço também, Percival, complementando, são com os funcionários ou com as empresas, né, também, porque quando é funcionário contratado pelo condomínio, contratado direto e não tem uma terceirizada ou uma conservadora, eu percebo que quando eu faço a reunião com eles, o clima muda. Nossa, você me ouviu, né? Então, às vezes, eles têm algumas questões lá e a gente consegue ir alinhando e trazendo essa clareza para eles e muda muito também. Então, eu acho que a expectativa de todos deve estar alinhadas, né? É papel do síndico alinhar moradores, conselho, moradores, fornecedores, funcionários, prestadores de serviço, todos estarem alinhados dentro de um propósito, né? Sim. Para aquele específico condomínio. Que funcione, agora, né? Esse papel de liderar isso, o síndico tem que assumir, não tem como. Uhum. Ele tem que assumir isso. E ele tem que buscar as medidas que forem necessárias para suportá-lo nessa tarefa, né? Que aí envolve todo esse aspecto que o Obélio está citando, e você também, que é a questão do síndico buscar conhecimento em áreas que ele desconhece, pelo menos para que ele tenha, não que ele vai executar exatamente a obra, mas ele tem que conhecer como é que funciona uma obra, né? Exatamente. Não que ele vá executar diretamente as finanças, mas ele tem que saber como que planeja as finanças do condomínio, e aí e sucessivamente em todas as áreas que o condomínio exige, né? Até porque como é que você vai conversar, como é que você vai fazer um orçamento se você não sabe do que você está tratando ali, como que você vai questionar, né? E própria questão financeira, como que você vai questionar uma administradora se você não sabe por onde se passa, né? Uhum. Tem alguns condomínios que o pessoal fala assim, mas você é engenheira também? Eu falei, não. É de tanto que estuda e a gente vai com experiência. E quando eu sinto, o Percival, isso é bom deixar claro, quando eu sinto muita dificuldade, que eu acho que é uma obra muito complexa, eu não dou um passo sem ter conhecimento de uma pessoa do meu lado competente da área técnica, de um engenheiro ou um arquiteto, porque é muita responsabilidade. Sim, com certeza. E o que a gente vê muitas vezes é o síndico querer assumir responsabilidades pela qual ele não tem. Ele já tem tanta, né, Alberto? É preciso ter um cuidado, né? Que eu falo assim, a gente, para ser executivo, a gente se prepara para ser executivo, né? Para você ser síndico, você tem que se preparar para ser síndico, não é para você síndico. A chance disso dar errado é muito grande, muito grande. Né? Por isso é que essa é uma coisa que no Brasil a gente tem muito, né? De achar que a gente pode fazer as coisas sem ter uma preparação para fazê-las. Isso é da nossa cultura. Você vê, por exemplo, mecânico de carro. Ele aprende a mexer ali e acha que sabe mexer. Não é assim. Ele vai naquela prática dele ali, fuçando. Não é assim. Hoje você pega os carros modernos, você tem que ter um treinamento, uma formação para você poder mexer, porque a tecnologia mudou, não é? E quando a gente fala de transferência de tecnologia, você está falando de quê? Transferência de conhecimento. Não é tá aqui o equipamento, não é isso. Isso é secundário. É o conhecimento.
Da mesma maneira que a gente está falando aqui de sindicatura, eu tenho que buscar esse conhecimento, né? Só que a gente tem as fontes incompletas. Onde é que o síndico vai buscar o conhecimento? É na legislação. É. Por quê? Porque ele não tem a referência da gestão para ir buscar. E ele acha estranho. Observe que você está tão habituado. Por exemplo, eu conversei com vários síndicos, né, por videoconferência, explicando, né, o meu curso. Eles ficavam assim, não, mas esse trem é diferente, mas isso eu nunca vi. Porque não está a forma como você tem o seu paradigma, você tem que quebrar esse paradigma. Senão você não sai dele. E a gente está preso ao paradigma da legislação. Sim. Enquanto a gente não conseguir se libertar dele, a gente vai ficar, pessoal, nessas eternas discussões. Porque observe que tudo aquilo que você falou de liderança, do síndico, ele tem que estar dentro de um escopo estratégico. Quando a gente fala de propósito, visão, está dentro de uma estratégia, ela não está fora. Percebe? Então, se a gente não aprender, é claro que você não vai fazer, aí tem uma coisa importante, tudo depende de leitura. Uma coisa que eu já falei, o conhecimento, as teorias, elas foram feitas para grandes organizações, não é pequeno, não é padaria, não é lanchonete. Mas você pode aplicar? Pode, desde que você faça a leitura correta. Entende? Você não vai aplicar tudo aquilo que está ali. Mas como é que eu faço aqui? Por exemplo, uma coisa que é simples de fazer são aquela matriz GUT, né? Matriz de risco, necessidades, urgências. Gente, aquilo é fundamental. Mas por que as pessoas não fazem? Porque não sabem. Não tem conhecimento para fazer aquilo. E você melhoraria a sua gestão e muito quando você... E é uma coisa simples de você fazer. É. E tem dificuldade, Albélio, eu vejo isso muito, assim, né? É claro que eu não posso falar com tanta propriedade, né? Mas, assim, eu aplico isso e eu vejo quando eu vou passar para a questão dos funcionários ou da equipe, a dificuldade de entendimento, de absorver essas questões, né? Ah, mas eu não sei como é que eu vou diferenciar da emergência, da urgência e do que tem que ser feito, as outras tratativas. Então, assim, eu concordo, eu acho que precisa de mudar isso mesmo, né? Inclusive, eu estou me programando, falei que do segundo semestre não passa, eu quero fazer seu curso. Aí você vai ter uma mentoria individual, né? Pois é, ué. Eu estou me achando, viu, Percival? Então. E é muito importante, né? E eu vejo que quando realmente um pouquinho que a gente aplica, como que muda o condomínio ali, os resultados mesmo. Uma outra coisa que eu gostaria de perguntar para a Paula é a questão a seguinte: também existe, o Albélio sabe até mais do que eu sobre isso, mas existe uma forma de você se livrar dos problemas, né? Tá certo? Existe a forma correta, que você delega a função para quem sabe executar, tá certo? E você só trabalha na cobrança, na conferência, na direção do assunto. E outra é você delega para se livrar do problema, né? Então você passou o problema para aquela pessoa e como se ele tivesse resolvido, tá certo? Então, e você mesmo mencionou aqui que nos condomínios que você administra, muitos deles você chegou porque existiam problemas, tá certo? E os moradores, sei lá, eles procuraram alguém para passar o problema para essa pessoa resolver, tá certo? Então, como que qual a expectativa, né, dos moradores em relação a um síndico, tá certo? Como é feita essa corrente de transmissão, tá certo? De um síndico, seja ele profissional, vamos falar do profissional, que é o seu caso, né?
como que ele transmite isso para os moradores, como que os moradores reagem, qual é a mecânica do funcionamento. Porque os moradores não adianta apenas delegar o problema, né? Você tem que acompanhar a solução. A resolução até o Tá final, certo? né? Não é só delegar. Delegar é como se. Isso acontece muito na segurança, entendeu? O pessoal delega para o porteiro. Na Ninguém quer verdade, participar. Põe uma câmera aí, põe um vigilante, acabou, está resolvido o problema da segurança. Eles querem delegar como se o problema não existisse. É uma precisa de forma de ter um vocês. acompanhamento, né? Não pode empurrar o problema para baixo do tapete, tá certo? Porque uma hora ele vai aparecer de novo. Isso é fato, né? Assim, não adianta. Então, o que eu percebo, existe uma dificuldade de você ter um histórico do condomínio, porque muitas vezes as atas não são tão bem elaboradas ou não se colocam. Então, não tem aonde a gente consultar muitas vezes. Não vou falar que é todo condomínio assim, porque às vezes a gente chega em condomínio que está melhor organizado, né? Mas a gente precisa dessas informações até para a gente dar andamento. Então, normalmente a transição, vamos falar assim, é buscar a leitura de ata, verificar se tem alguma, né? Por isso que eu escuto os moradores para a gente tentar. E, infelizmente, Percival, isso é uma realidade, que uma coisa que o Alberto falou, às vezes, né, o brasileiro tem isso de começar a fazer, e ali no dia a dia ele vai aprendendo. E o que eu vejo muito no condomínio, que a gente vai aprendendo a lidar com aquele condomínio, quando se não se tem aonde consultar essas questões. A gente busca, a gente cutuca, né? Vamos falar assim, das administradoras, como é que está o financeiro, como é que está essa questão, né, da segurança, conversa com os porteiros, ver o histórico, se já teve assalto, se já teve invasão, arrombamento, mas não tem aonde a gente consultar. Então, o ideal nessa transição é que a gente faça mesmo um levantamento do condomínio completo. Então, os 3 primeiros meses são os meses de entendimento do condomínio, para a gente tentar conduzir de uma forma melhor. E aí, uma coisa, até, Alberto, que o Thiago Nassif, né, que a gente participou da live, que a gente fala muito, como que você vai entregar um trabalho tão completo assim para o condomínio se ele te escolhe por preço? Se o condomínio, se os condôminos, os moradores ainda escolhem por preço, né? Eles precisam de ter essa consciência também, que você tem que escolher por essa competência, por esse eu chamo processo de implantação, cada um tem uma forma aí nesse início de fazer, de começar o condomínio, né? Mas é difícil, viu, Percival? Não é fácil, para mim a parte mais complicada, porque a gente não tem aonde consultar. E no dia a dia, Paula, como é o relacionamento? O síndico profissional, ele fala com quem? Com o conselho ou ele fala com os moradores? Quem valida as decisões do síndico profissional? Claro, Então, excetuando as decisões que eventualmente precisam ser tomadas em assembleia, tá certo? Que aí exige a convocação, etc. Mas as decisões do dia a dia, coisas simples, que a assembleia não precisa. por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje mesmo, num condomínio, a gente identificou que é necessário trocar a mola da porta lá de blindex. O valor dá aproximado aí R$ 1.700, né? Nesse caso, como a gente está vendo que existe um risco de quebrar a porta, de talvez machucar uma pessoa e ter problemas maiores, a gente, mais ou menos, como a gente mexe com isso o tempo todo, a gente tem uma noção de valor de outras empresas, do valor dessa mola. Então, de imediato, a gente já manda substituir, né? Porque você precisa né, na matriz, né, que o Albert falou, isso é uma questão de emergência, precisa de ser tomada ali a decisão naquele momento. Então, o síndico precisa de ter esse conhecimento, mas normalmente eu coloco no meu escopo de trabalho, na minha proposta, os tetos financeiros que eu posso atuar. Tem aqueles rotineiros que você não precisa de ter o aval de ninguém, mas tem aqueles extraordinários que a gente pode atuar, que eu não posso deixar o condomínio naquela condição, né? Então, eu coloco lá, a depender do tamanho do condomínio, do que ele tem, isso é ajustado, inclusive,
na própria assembleia ou na parte de cotação. E, como você bem colocou, vão ter orçamentos que realmente são por assembleia. Mas eu, Percival, por precaução, eu sempre aviso ao conselho, sabe? É uma forma de gestão minha. É o que a gente sabe que o mineiro é muito acolhedor, que apesar de desconfiado, mas ele é muito acolhedor, mas o mineiro ele é meio desconfiado, né, Alberto? A gente fica meio assim, né? Então, eu tenho esse cuidado nos condomínios de falar, olha, o dinheiro de vocês está sendo aplicado nessa troca aqui agora de mola, porque foi necessário a gente ter uma noção dos preços de mercado e tá ok esse valor que eu estou passando para vocês, entendeu? Está dentro de um valor de mercado. Né? Eu tenho esse cuidado, eu sei que pode ser que, como a mim, outras pessoas trabalham dessa forma, mas tem outras formas de trabalho por aí. Eu sei que tem alguns síndicos que não consultam tanto, mas eu tenho esse cuidado, Percival, que eu tenho uma questão muito assim, eu não sou proprietária daquele bem, o dinheiro não é meu, e por respeito àquelas pessoas, eu prefiro fazer dessa forma, mesmo sabendo que eu tenho responsabilidades em relação a não agir ou agir de outra forma. Mas a gente tenta agir ali de forma mais rápida e eficaz para tentar solucionar. Mas veja bem, Paula, como que isso vai parar para o morador, né? Vamos dizer, eu moro naquele prédio, eu uso o prédio, meu escritório, se for um prédio comercial, e todo dia eu passo naquela porta com a mola com defeito. E todo dia eu xingo aquilo lá. Mas que droga, ninguém arruma esse troço. Está do mesmo jeito. Está sempre do mesmo jeito isso aqui. E aí, de repente, eu vou passar pela porta e arrumaram, e o negócio funciona legal. Aí, pois é. Como que os moradores tomam conhecimento dessas ações diárias, que isso está sendo feito, que é em benefício deles? Como que essa comunicação faz parte, Albério? Funciona, né? Então, na verdade, da liderança. A gente escuta muito, Percival, quando a gente começa a conversar com outros síndicos, eu já escutei muito isso, mas eu consegui ter uma estratégia para isso. Eu tenho a prestação de contas, eu falo assim, da minha gestão. Tem a prestação financeira, que se o morador quiser, ele vai ver lá, que vai estar lá tudo lançado no balancete das coisas, das tratativas que foram feitas naquele mês no condomínio, mas a gente tem a nossa. Então, quando eu vejo que são situações como essa que eu coloquei da mola, a gente comunica ao morador, por todos os meios possíveis, de que aquilo foi feito. Porque a gente sempre escuta assim, a gente não fica sabendo de nada. Porque a gente fica sabendo depois que decidiu. Né? Então, assim, o morador, ele quer funcionando, mas ele quer participar do processo. E se ele puder, mas ele não quer ir na assembleia também, não. Né? Mas ele quer ser participado. Então, por experiência, por ouvir isso muito, eu escutei uma vez isso de um conselheiro, em 2018, quando num prédio super difícil que eu estava aqui no Buritis, aqui em Belo Horizonte, ele falou assim, ele é até arquiteto, viu, pessoal? Ele falou assim comigo, a galinha tem que botar e cacarejar. Então, ele falou assim, eu vejo que vocês fazem muita coisa, mas vocês não falam. Então, a partir daquele momento ali, para mim, foi um marco. Eu falei assim, então, não, claro que a gente não vai falar. Tem gente que fala assim, nossa, mas vocês compraram um livro de registro lá do elevador, vocês falam também. Falamos. Tem gente que não quer saber disso. Mas para aquele que quer saber, a informação está ali. Sabe? Então, eu acho que ter esse cuidado é importante. É importante, porque você sabe que tem muito crítico de obra feita, né? Sim. Tá certo? E o sujeito que gosta de colocar a tranca depois que a porta foi arrombada. Sim. Tá certo? Sim. Então, precisa um cuidado nessa comunicação. Isso aí, o pessoal, também é importante, é uma dica que eu dou e fiz muito isso. Mensalmente, eu criei o que eu chamava de relatório gerencial. Era um relatório que a gente emitia mensalmente para todos os condôminos de tudo que foi feito, situação financeira. Né? É como se fosse uma prestação de conta pessoal, isso que acabava. Então, você encaminha todo mês para eles
Porque não dá para Independente você... da só financeira, né, Albélio? Exatamente, porque não dá para você ficar perguntando a morador o que ele acha. Não, você tem Não. que agir, você tem que ter essa autonomia dentro do teto do orçamento que é aprovado para você. É, Então você tem que ter autonomia, senão, imagina, tudo que você for fazer, você tem que ficar consultando. Não, você faz aquilo. Por exemplo, as convenções geralmente estabelecem, no mínimo, às vezes, 4 reuniões anuais com o conselho. Então, eu faço a cada 3 meses, de acordo com o regimento, a reunião com o conselho, onde você presta conta também de tudo que sim, você fez, é, né? Além desse relatório gerencial que você pode fazer mensalmente. É uma comunicação de marketing, né? Você pode é. usar ferramentas de marketing para fazer isso, manda aqueles relatórios em todo bonitinho, com foto, O visual é entendeu? importante também, né, Albélio? Visual. Outra Eu, coisa, por exemplo, eu tinha um aplicativo chamado Condo, por exemplo. Então, Ah, quando o condômino via um problema no condomínio, ele tirava a foto, ou então fazia uma descrição e mandava para a administração. Então, o que a gente fazia? A gente atuava, tirava a foto, mandava para ele, pedia para ele avaliar, depois ele dava uma nota. Quer dizer, então, é uma forma também de você envolver o condômino. Porque lembra que quando você falou uma frase, pessoal, que é importante, a questão da segurança, que o condômino é parte da segurança. Então, ele é, também é parte da gestão. Porque, às vezes, o síndico não vê tudo. Então, se ele vê um não. problema, aí a tecnologia, nesse ponto, claro que isso depende também do porte do condomínio, tirava a foto, mandava, a gente viu o problema e atuava. E essa atuação tem que ser rápida. Não é você esperar uma semana, um mês para resolver. Senão o cara passa todo dia, opa, por que esse trem não foi feito? Né? Então você tem agora, que agir de forma rápida. E esse é o papel do síndico, ele tem que acompanhar isso, que é para É, poder cobrar. e Paula, exatamente. Oi? Paula, Sim, qual meio de comunicação que você acha melhor com os moradores? É WhatsApp, e-mail, o Percival, panfleto, depende panfleto no muito. elevador, TV no elevador? Qual é o meio de comunicação que você acha mais adequado? Depende muito do tamanho do condomínio, né? Eu, particularmente, aqui em Belo Horizonte, eu atuo em condomínios. O maior condomínio que hoje a gente atende tem 88 apartamentos, tá? Eu já tive experiências com condomínios maiores, particularmente eu não gostei, porque aí eu acho isso que é de cada um. Eu gosto de estar mais próximo, né? Então, essa é a minha forma de trabalhar. Então, eu tenho, assim, grupos de WhatsApp fechados, né? Porque é aberto só Jesus, não dá, a gente não consegue acompanhar. Então, são fechados, aquele grupo realmente só para comunicação, né? E-mail, a gente também, esse relatório que o Albélio falou, gerencial, eu chamo de relatório das nossas atividades que a gente desenvolve, então a gente manda mensalmente ali também, e às vezes quinzenalmente, porque às vezes aconteceu tanta coisa no condomínio que a gente falou assim, não, vamos mandar isso aqui, prestar conta disso, e depois a gente presta conta disso. E aí tem a questão do e-mail. Eu tenho alguns condomínios que usam o aplicativo que a gente usa, que é o Baidor, inclusive até daqui de Belo Horizonte mesmo. Mas existe uma resistência, sabe, Percival, dos moradores utilizarem aplicativo, mas a gente ainda, acho que talvez o Albélio consiga até falar melhor, com certeza tem alguma explicação aí de questão da sociedade em si mesmo. E a nossa forma de trabalhar, qualquer morador pode fazer contato com a gente. Então, né, se tiver uma dúvida, ele pode ligar e não tem problema, a gente sana aquela dúvida. Mas hoje, o meio que eu acho mais eficaz mesmo, Percival, é o grupo fechado de WhatsApp. Fechado, só o administrador comunica, não é lista de transmissão, porque o grupo, você consegue ver, na hora que você vai em dados, né, da mensagem, você consegue ver quem visualizou a lista de transmissão. Se a pessoa não tiver o seu número salvo, ela não recebe aquela mensagem, né?
E, claro, o bom velho elevador, quando o prédio tem elevador, né? Que eu acho que a gente coloca lá o comunicado. E dependendo da situação, pessoal, eu faço questão de mandar um comunicado debaixo de cada porta. Por exemplo, uma coisa que vai impactar muito a vida do morador, uma limpeza de caixa d'água, que, né, eu acho que isso impacta. Eu trabalho com prédios que têm muitos idosos, então eu sei que aquele idoso pode ser que demore a ver um e-mail, ou nem veja, ou às vezes é prédio que não tem elevador, então eu faço questão de mandar o papel comunicando sobre aquela questão. Certo. Perfeito. Recente eu tive um caso interessante de um teste de estanqueidade na tubulação de gás. Prédio de 28 apartamentos. A gente marcou 4 vezes para fazer o teste, porque lá é a rede única, então não tinha, né, dependia de todo mundo, fechar dentro do apartamento de todo mundo para ele poder fazer o teste. Aí uma vez um estava lá, não deixava a chave, um sofrimento. Aí a segunda vez a mesma coisa, a terceira vez a mesma coisa. Chegou na quarta vez, eu falei, gente, eu não aguento mais. A gente comunicou com 30 dias, avisou todo mundo, pediu aviso de protocolo, quem não morava mandou por AR e tudo mais. E as pessoas, esqueceu, saiu para uma consulta, saiu para a escola, esqueceu de deixar a chave ou mesmo estar ali com o responsável no condomínio. Aí eu lancei mão, falei assim, gente, ficar um apartamento só para trás. Eu falei, não, eu não vou remarcar. Sabe o que eu fiz? Eu chamei o chaveiro. Chamei testemunha, chamei o chaveiro, comprovei que ele tinha recebido, que ele tinha ciência, que ele sabia que ia acontecer o teste, porque a gente estava com medo de ter algum vazamento na tubulação. Chamei o chaveiro, entrei filmando tudo para depois não falar que teve dano, que roubou, que é isso, que é aquilo. Fui lá, acompanhei. A gente conseguiu concluir o teste e deu tudo certo. E graças a Deus não tinha vazamento. E o morador até hoje nem me ligou para falar nada. E eu comuniquei milhões de vezes. Acho que ele ficou depois, foi sem graça. Sim. É só isso que a Paula colocou com relação à questão do aplicativo em condomínio. Olha que coisa interessante. O celular do cara é cheio de aplicativo. A questão é por que no condomínio é assim. Aí eu vou concordar com o professor Alexander, que ele sempre dá palestra nos eventos de condomínio, ele é um historiador e professor. Ele fala uma coisa interessante, o Percival e Paulo. A gente não consegue se libertar dessa cultura colonial que a gente acha que tem que ser servido. Então, quando o cara entra no condomínio, na concepção dele, aquelas pessoas que estão ali é para servir ele. Então, se ele vai usar um aplicativo, na concepção dele, ele fala, não, aquela pessoa que deveria fazer para mim, e não eu ter que fazer. Ele pensa assim, aquele cara está dando trabalho para mim, é ele que tem que fazer. Então, a gente tem umas lógicas de pensamento meio invertidas. Essa cultura, é aquilo que você falou. O cara, quando entra no condomínio, ele esquece tudo do conhecimento que ele tem, porque ele quer ser servido por todas aquelas pessoas. Ele acha, às vezes, que o síndico é empregado dele, que está ali para servi-lo. Isso é uma mentalidade colonial que nós temos. Realmente a gente não se livra disso. Né? É isso que ocorre. Você vê, por exemplo, aquelas brinquedoteca, brinquedolândia, não sei. As crianças vão lá, bagunça tudo, aí vão embora, deixa tudo bagunçado, aí vai a pessoa a organizar para eles. Porque eles acham inadmissível, e isso é até parte de um processo de educação de criança, ensiná-las a organizar a sua bagunça. Olha isso mesmo, como que você vai criando uma má educação naquelas crianças que vão ser, posteriormente, futuros moradores. Sim. É complicado essa. Então, é uma cultura que a gente não se liberta. Então, eu vejo assim também. Eu vejo que, vamos dizer assim, morar em condomínio, né, exige uma mentalidade nova.
tá certo? Claro. E eu acho que a gente está, no Brasil, pelo menos, num processo de transformação cultural, né? O Brasil foi um país colonial há muito pouco tempo atrás, tá certo? Certas mentalidades ainda estão impregnadas na nossa cultura. E essa transformação, acho que está ocorrendo e deve ocorrer, a Paula deve até saber disso, em contato com os vários condomínios que ela conhece, e isso vai trazer também uma outra, vai melhorar um outro aspecto, que é a civilidade, né, nos condomínios, né? A gente tem notícias aí recentes de várias agressões entre síndicos, morador, funcionário, todos os tipos, né? Eu acho que isso também, com essa, vamos dizer assim, transformação cultural que será necessária, porque morar em condomínio é o futuro, né? Sim. Vai chegar uma época em que todos nós vamos morar em condomínios, em cidades, né, cada vez maiores, tá certo? E essa civilidade vai ser exigida. Mas... E essa questão que você fala, Percival, só que no meu bairro, né, eu moro no bairro Anchieta, aqui em Belo Horizonte, eu fui andando a pé aqui de curiosidade, é um bairro que tinha muitas casas, né? E só em torno aqui de umas 4, 5 ruas que eu andei, tem 8 prédios sendo construídos. Eu achei muito, eu falei, meu Deus, é muita coisa, né? Então, eu acho que é isso mesmo, e uma coisa até complementando o que o Alberto falou, até quem fez esse post foi o Fábio Barleta, né, o marido da Daniele Barleta, que também é síndico, o Fábio também atua na área condominial, né, ele é advogado, que síndico não é babá de morador, né, a gente precisa de mudar, e aí isso que o Alberto falou, né, eles querem que a gente faça, que a gente fale com o morador que está incomodando o barulho, e a gente tem tantas outras coisas para preocupar, e quando a gente fala, não, isso eu não vou fazer, você pode ir lá e falar com o seu vizinho, nossa senhora, é caótico, sabe? Então, assim, eles querem que a gente, é o que o Alberto falou mesmo, né, ser servidos por nós, e a gente escuta muito, hoje não mais, eu já escutei muito quando eu comecei, mas eu pago o seu salário, né? Então, assim, não é por aí, a gente não é funcionário, a gente explica, olha, não sou funcionário, representante legal do condomínio, o que é recebido é honorário. Se eu vou fazer jus todas as verbas trabalhistas, vocês estão mais ou menos enrolados, então, cuidado aí com o que é falado, né, para a gente não ter esse problema. Depois ele não paga o nosso salário, né? Não paga. Mas na cabeça deles, eles acham que sim, né? É uma coisa que não faz sentido. Essa prosa está muito boa, mas nós vamos ter que, infelizmente, estouramos o horário. O Pedro passa já vai... rápido, né? Vamos ter que encerrar antes que o Pedro puxe a tomada lá por conta dele. Né? Então, Albélio, eu vou pedir para você encerrar. E antes de você encerrar, eu queria agradecer a Paula, o tempo que ela dedicou aqui para nós, para esclarecer aos nossos ouvintes várias questões importantes na administração do condomínio, tá certo? E veja bem, não se esqueça do primeiro conselho que ela deu, que é pão de queijo e café, tá certo? De modo a reforçar os laços de amizade e respeito entre as pessoas, tá certo? Que isso é fundamental, obviamente, para qualquer tipo de relacionamento, seja no condomínio, na empresa, onde for, tá certo? É o respeito entre as pessoas, tá certo? Muito obrigado, viu, Paula? Eu que agradeço, Percival. Eu fiquei muito honrada, igual eu coloquei no início, porque vocês, para mim, são referência mesmo, né? São estudiosos. A gente estava comentando, eu e a Márcia Montalvão. Ela disse, nossa, as lives que a gente vê de vocês, a gente só aprende o tempo inteiro, né? Então, eu fico muito feliz por essa oportunidade. Eu ainda tenho muito que aprender ainda com vocês. E fico feliz de vocês estarem aqui ouvindo e podendo compartilhar dentro da minha experiência com outras pessoas que, que nos assistiram, que estão aqui. E eu estou à disposição, né? E uma coisa que você falou aí, o mineiro, o café com pão de queijo não pode faltar, mas o que eu percebo de modo geral, e acho que a gente faz isso muito bem, é acolher, né? Eu acho que o mineiro,
ele é uma pessoa mais matuta, desconfiada, mas a gente tem essa questão do acolhimento muito nosso também, né? E eu acho que isso faz diferença, sim, aqui na gestão. E claro que a gente conquista pela cozinha, né? Eu não sou muito boa na cozinha, não, mas... Paula, por último, por favor, põe no chat aí o seu contato, o contato da Gili. Ah, sim, coloco. Se alguém quiser eventualmente procurá-la, terá o contato aí no chat do programa, tá? Albélio, por gentileza, você pode encerrar, por favor? Claro, com o maior prazer. Queria imensamente agradecer a presença da Paula aqui nessa fim de tarde e noite, do Percival, especialista em rixa de Feiba, né? Atribuindo o elogio, né, que você fez na abertura do programa, agora eu estou retribuindo. Obrigado. O elogio. Mas agradecer, né, o público, né, que nos assistiu, e sempre lembrando o seguinte, né, que vocês, né, o pessoal síndico, né, que está na área, ou aqueles que vão entrar, você tem esses programas gravados como uma referência, né, que aqui a gente já tratou de tudo, né, de sustentabilidade, de lixo, de gestão. Então, vocês têm um canal e uma fonte de referência. Conhecimento, né? Muito e hoje, grande, né? Não é? Quer dizer, as pessoas podem consultar esse material. Nós vamos divulgar mais, né, essas lives aqui em outros canais, a gente já fala muito deles, mas eu vou colocar alguns posts e o link para as pessoas reassistirem, né, aquelas que têm o interesse em conhecer a gestão, né, praticar a gestão. Isso é que faz a diferença, né? Você só entrega valor por meio da gestão. Você não entrega valor fora de outra coisa, né? Mesmo o pessoal aí que tem experiência no CEPTED, o que você está por trás de tudo aquilo? É a gestão. É ou não é? Não, não tem segredo. E eu, como síndica profissional, eu assino embaixo e assistam e vejam mesmo o Percival e Albélio, porque tem muito conhecimento mesmo. Em julho, nós estamos de volta, né? Prosa de condomínio. Estaremos de volta. Espero que o primeiro seja no dia do meu aniversário, né? Pois é. Tem até que ter um vinho, né? Muito obrigado. Muito obrigada. Gente. Tchau, obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Obrigado. Tchau.